Me permitam um rápido balanço legislativo, administrativo e institucional do primeiro semestre de 2014. Os novos tempos exigem um novo parlamento com práticas e atos que a sociedade nos cobra. Por esta razão, o Senado Federal está passando por modificações e se adequando à austeridade que os tempos recomendam. Os novos tempos, como todos sabem, exigem parcimônia, notadamente com recursos públicos. É isto que nós estamos buscando, melhorar a qualidade do gasto público sem prejuízo da produção legislativa. Implementamos, como todos sabem, o programa de racionalização. As medidas reduziram gastos, custeio e investimentos. A previsão de economia para o biênio 2013-2014 é superior a 30 milhões de reais, sem nenhum prejuízo das rotinas da casa, especialmente de sua área fim, e ultrapassamos a meta e alcançamos a economia de mais de 90% da meta prevista para os 2 anos. Reitero que, em respeito ao contribuinte, devemos continuar a fazer mais com menos. As economias obtidas até aqui, ao invés da tradicional suplementação orçamentária, recomendamos que fossem aplicadas em programas sociais, notadamente o Bolsa Família, que, como todos sabem, eu carrego comigo o orgulho de ter sido o seu relator aqui no Senado Federal. Relevem, senhores senadores, senhoras senadoras, que eu rememore as providências que dão a magnitude da mudança de cultura pela qual estamos passando no Senado. Entre as primeiras ações, eliminamos o 14º e 15º salários dos parlamentares, uma economia de 4,3 milhões todos os anos. Nos gabinetes parlamentares, lideranças, membros da mesa e na administração da casa, foram extintas 630 funções comissionadas, o que corresponde a cerca de 30% do quantitativo total. Só o corte das funções comissionadas gerou uma economia de 9,6 milhões. Ainda na esfera dos gastos pessoais, implementamos também a jornada corrida de 7 horas. A alteração resultou em maior disponibilidade de servidores e maior eficiência na prestação de serviços. 50 mil horas, como consequência, foram adicionadas à jornada anual, evitando novas contratações. A ampliação da jornada de trabalho acarretou uma economia superior a 55 milhões de reais. Também promovemos a extinção de cargos, diretorias, secretarias e fundimos estruturas administrativas como Interleges, Unileges e ILB. Cancelamos ou reduzimos os valores de contratos com terceirização de mão de obra. Este ano, a mesa deliberou por uma economia de 15% no maior contrato da casa, feito para atender mão de obra com os veículos de comunicação do Senado Federal. Outros 7 grandes contratos, sofreram redução de valores e 2 contratos foram completamente extintos. No total, ocorreu a redução de 25% dos terceirizados contratados pelo Senado Federal. Os contratos emergenciais foram proibidos
e os gastos com material de consumo, como combustíveis, material de expediente, entre outros, foram reduzidos à metade do que vinha sendo gasto. Eliminamos privilégios, como todos lembram, e os profissionais do serviço médico, do chamado Hospital do Senado, passaram a atender a toda a população no SUS, e o mesmo ocorreu com os equipamentos hospitalares. Foram doados, senhoras senadoras, senhores senadores, 300 equipamentos ao SUS, alguns sem uso algum, encaixado há anos, 6 mil medicamentos e 34 mil materiais perecíveis, como agulha, gases, seringas, bandeira. Na gráfica, foi expressiva a redução dos impressos e também foi suspensa a distribuição dos kits de informática às câmaras municipais, que implicou numa economia de 6,8 milhões. O contingenciamento de atas de registro de preço gerou uma economia de 13,4 milhões. De outro lado, o fim do contrato do clipping de notícias, resultou numa economia de 1,5 milhões e conseguimos ainda uma economia de outros 1,7 milhão na redução de gastos com diárias e passagens, que devem continuar sendo reduzidas. Também modificamos os critérios para aquisição de passagens aéreas, a fim de acabar com a inaceitável discrepância entre o preço pago pelo Senado e pelo próprio senador quando adquiria passagens para seus familiares nos mesmos voos. O que é que acontecia? O Senado comprava uma passagem e os senadores compravam uma passagem no mesmo voo para a mesma viagem. O que acontecia? O Senado pagava tarifa cheia e os familiares pagavam preço de mercado, e o Senado tinha um grande prejuízo com isso, que as contas hoje refletem, senhores senadores, senhoras senadoras, em números. A mesa diretora aprovou ainda a fixação de uma taxa de ocupação dos imóveis ocupados por não senadores e a retomada dos mesmos imóveis de acordo com um calendário. As reuniões de comissões compostas por não parlamentares passaram a ser realizadas exclusivamente em Brasília, já que em muitas ocasiões essas reuniões de comissões que estudavam temas para propor encaminhamento de ações legislativas, elas eram realizadas fora do Distrito Federal. E esta mesa proibiu estas reuniões, necessariamente só podem ser realizadas em Brasília, porque da outra forma caracterizava um turismo inaceitável com recursos públicos. Os ramais foram limitados para fazer ligações DDD, DDI e celulares. Também foi extinta a lotação de servidores no antigo Senadinho do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores senadores, posso afirmar com absoluta responsabilidade e tranquilidade que o Senado Federal é hoje a instituição pública mais transparente do Brasil. O controle social nos ajuda a corrigir erros, a eliminar vícios, desperdícios e a aperfeiçoar distorções. Havia dúvidas quanto à utilização de aeronaves e, mesmo assim, tomei a iniciativa de arcar com as despesas de 2 viagens que foram objeto de questionamentos. No quesito transparência e controle público, aprofundamos o muito que já havia sido feito pelo presidente José Sarney. Sem custos, como todos sabem, criamos a Secretaria de Transparência,
e instalamos o Conselho de Transparência, que conta com servidores do Senado e integrantes da sociedade civil especializados no assunto. Cláudio Weber Abramo, do Transparência Brasil, Jorge Abraão, do Instituto Ethos, e Fischel Davi, da Associação Brasileira de Imprensa. É a primeira vez que isso acontece no Brasil com relação a um dos poderes da República. Um conselho externo fiscalizando e determinando novas ações que visem eliminar qualquer opacidade nos procedimentos do Senado Federal. Incluímos no portal da Transparência os valores dos salários dos servidores aposentados e ex-parlamentares. E também inserimos o bem ou serviço contratado com recurso da verba indenizatória, entre outras informações como salários, contratos, licitações, etc. Só, como todos sabem, não está disponível a informação legalmente protegida por sigilo, como manda a lei. Ampliamos os canais de comunicação com a sociedade e criamos o portal do Congresso Nacional, o Banco de Dados Socioeconômicos, e abrimos a possibilidade da sociedade votar sobre os projetos que estão em tramitação na Casa. Adotamos ainda várias medidas internas a fim de fortalecer a instituição, como as sessões temáticas para aprofundar discussões e a obrigatoriedade dos dirigentes das agências reguladoras, ministros das Relações Exteriores, da Defesa e da Justiça, prestar contas anuais ao Senado Federal. Depois da lei que obriga a discriminar o preço dos impostos nos produtos, que tive a honra de subscrever e apresentar, e que infelizmente teve novamente a sua vigência adiada por 6 meses pelo governo, o Senado Federal começou este ano a avaliar o sistema tributário nacional e aferir a carga tributária que recai sobre a atividade produtiva para poder rediscutir a distribuição das receitas tributárias entre União, Estados e municípios. Assumo, senhores senadores e senhoras senadoras, desde já o compromisso de aprovar, logo após as eleições, a troca do indexador das dívidas estaduais. Nós não podemos mais retardar esta decisão, esta importante decisão. Os estados, como todos sabem, precisam recuperar sua capacidade de investimento. A avaliação, senhores senadores e senhoras senadoras, também está ocorrendo com as políticas públicas feitas pelas comissões permanentes a partir deste ano. Este é o principal papel do Congresso Nacional. Igualmente, adotamos um novo critério para análise de vetos, que é a última etapa do processo legislativo. E os vetos, como todos sabem, deixaram de ser um entulho legislativo que se amontoava no tempo. Gostaria de relembrar que um dos poucos vetos derrubado no parlamento, de acordo com o antigo critério, quando eu ainda era, pela primeira vez, presidente do Senado Federal, proporcionou um aumento dos salários dos servidores do Legislativo. No governo Lula, nós tivemos que derrubar um veto ao aumento de salário dos servidores do Legislativo e do Tribunal de Contas. Foi o único veto presidencial no antigo modelo derrubado neste parlamento e eu tenho muito orgulho e uma satisfação pessoal com isso. No Supremo Tribunal Federal, por provocação do Senado Federal, venceu a tese, e isso é muito importante, de que não se pode fazer o controle preventivo das leis. Também, por iniciativa do Senado Federal, mantivemos o tamanho das bancadas
que só pode ser modificado por lei complementar. E o Tribunal Superior Eleitoral tentou modificá-lo sem lei complementar. E, afinal, essa decisão foi barrada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, fizemos revisões históricas, das quais também eu, o senador Flecha Ribeiro e o senador Jorge Viana temos muito orgulho. E restituímos mandatos retirados ilegalmente de Luiz Carlos Prestes, do presidente João Goulart e do senador Marcelo Alencar na gestão do presidente Sarney. Como todos sabem, a pedido do filho do presidente João Goulart, solicitamos informações ao Senado norte-americano que foram respondidas a este Congresso. Estes são, senhoras senadoras, senhores senadores, instrumentos que fortaleceram e fortalecerão a instituição no exato momento em que comemoramos 25 anos da Constituição Federal. Em busca de novas e modernas leis, foram instaladas comissões de alto nível, destinadas a subsidiar o Congresso Nacional em suas deliberações, sem jamais pretender substituir o papel dos senadores no debate. Entre elas, a consolidação de diplomas legais e a regulamentação de dispositivos constitucionais, a modernização da lei de execução penal, a lei de arbitragem, da mediação, a revisão da lei de arbitragem e a iniciativa da mediação, que eu tenho já aprovada aqui, senador Paulo Paim, no Senado Federal, que eu tenho absoluta convicção vai ajudar a resolver muitas controvérsias que com ela não chegarão sequer a tramitar no Judiciário. De iniciativa da comissão que foi criada aqui no Senado Federal, já aprovada na Casa e tramitando na Câmara dos Deputados. A comissão para o Código Comercial, Código Penal, a Lei de Licitações, que haveremos de aprovar no próximo dia 5 ou no próximo dia 6. A sociedade brasileira cobra muito essa lei no sentido da transparência absoluta com a utilização de recursos e com relação também à celeridade para que esses investimentos aconteçam no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de imobilismo, de paralisação do Estado. E o novo Código de Processo Civil, que tramitou no Senado, tramitou na Casa, voltou na Câmara dos Deputados, voltou para tramitar no Senado Federal e até o final do ano, logo depois das eleições, nós vamos entregá-lo à sociedade. Esse talvez seja o maior desafio do Senado Federal. São legislações, senhores senadores, que sofreram o inevitável desgaste temporal e precisam ser atualizadas. No campo legislativo, 2013, senador Pedro Simon, e este primeiro semestre de 2014 foram produtivos, sobretudo na formulação de políticas públicas voltadas para os menos favorecidos. São projetos de lei complementar ou ordinária, PECs, aperfeiçoamentos em medidas provisórias, projetos de resolução, decretos legislativos. A maioria de iniciativa do próprio Parlamento. Nunca é demasiado lembrar que em 2013, senador Jorge Viana, aprovamos mais propostas oriundas do próprio Legislativo do que de outros poderes. Igualamos direitos ao aprovar a emenda constitucional que estendeu aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos direitos trabalhistas. O tema, como todos sabem, já foi integralmente regulamentado pelo Senado Federal, faltando apenas a regulamentação da Câmara dos Deputados. O mesmo ocorreu com o Estatuto da Juventude e o projeto que obriga a reconstituição de mama pelo Sistema Único de Saúde, com a transparência no ECAD,
com a regulamentação da profissão de vaqueiros, o direito de transmissão dos taxistas, o financiamento da saúde, o Plano Nacional de Educação, os royalties do petróleo para educação e saúde. Essa é uma grande decisão política do Parlamento, do Congresso Nacional, desta Casa, que lamentavelmente não foi posta em prática em função de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, que já dura quase 2 anos. Quando nós assumimos, haviam desafios postos, não só de votar os critérios de distribuição dos royalties, mas depois de apreciar o veto que foi colocado pela Presidente da República, porque não havia clima, essa matéria dividia verdadeiramente o Parlamento. E nós fizemos a sessão, uma memorável sessão para apreciação desses vetos e, lamentavelmente, uma liminar do Supremo Tribunal Federal impede que esses royalties sejam distribuídos para estados e para municípios. Eu faço um apelo público para que isso, sinceramente, não volte a acontecer. A ampliação das votações abertas foi outro extraordinário avanço que contou com a participação de todos os senadores, a qualificação profissional dos beneficiários do FIES, que também é um projeto de minha autoria, e a aposentadoria especial para pessoas deficientes, legislação que nasceu aqui e foi aprovada no Senado Federal. O Brasil está mudando, senhores senadores, e exige que suas instituições se modernizem e se abram cada vez mais à sociedade. Por esse motivo, nós estamos mudando as leis e também estamos trabalhando, fazendo um esforço muito grande para mudar o legislativo. Este vigor legislativo voltado para a sociedade, não para grupos, também foi verificado logo após a volta do civismo no meio do ano passado, como resposta aos que cobravam de nós. Nós aprovamos mais de 40 propostas em menos de 20 dias, dando definitivamente respostas às demandas das ruas. Muitas delas, senhoras senadoras, senhores senadores, ainda tramitam na Câmara dos Deputados. E reitero o apelo para que os deputados compreendam a importância das propostas e deliberem rapidamente sobre elas. O fortalecimento do bicameralismo, eu digo sempre aqui, e da própria instituição, do próprio parlamento, exige que matérias aprovadas em uma casa, em uma das casas do Congresso Nacional, ela seja apreciada pela outra casa. Como todos sabem, nós podemos até rejeitá-las, mas não podemos deixar, senador Paulo Paim, de apreciá-las. Portanto, é sempre uma oportunidade para que publicamente eu faça um apelo para que os senhores deputados deem consequência à tramitação dessas matérias importantes que foram aprovadas aqui no Senado Federal. Entre elas, permitam-me citá-las: o Código de Proteção do Usuário de Serviço Público. Essa é a lei mais fundamental do Brasil. É a lei que vai permitir ao usuário do serviço público estabelecer a prestação de serviço que ele está recebendo do Estado, diretamente ou através de autorização ou de concessão. Eu acho que esse endurecimento com relação à aprovação desse Código de Usuário do Serviço Público, ele tem que ser feito. O Brasil vive hoje muitos problemas em muitas áreas. Eu não quero destacar nenhuma, poderia citar apenas uma, essa área da telefonia. Quer dizer, quantos investimentos foram feitos, privatizações, e o povo brasileiro continua com a telefonia a ter muito problema nesse país. Aqui no Senado mesmo, nós temos um contrato de prestação de serviço que, na minha residência, na residência oficial do presidente do Senado, nós temos dificuldade
para usar a operadora que o Senado contratou. Então, isso não pode continuar. E a maneira que nós devemos priorizar para que essas coisas parem no país, deixem de causar tanta preocupação à sociedade, é votando em primeiríssimo lugar esse Código de Usuário do Serviço Público. O Senado já votou, está na Câmara dos Deputados, nós precisamos mobilizar a atenção da Câmara dos Deputados para que essa matéria seja rapidamente apreciada. A alteração do rito das medidas provisórias, partilha com os estados dos impostos do comércio eletrônico, que hoje ficam no estado produtor, em detrimento do estado consumidor, um pequeno estado da federação. Qualquer compra não presencial que faz, eletrônica ou pelo correio mesmo, o imposto fica no estado produtor, em detrimento do estado consumidor. Isso não faz bem à justiça tributária que nós queremos para o nosso país. O Fundo de Vítimas de Homicídio, o agravamento dos crimes de corrupção, tornando-os hediondos, o simples para advogado, que ontem nós já tínhamos votado aqui no Senado, mas ontem nós conseguimos incluir na proposta da pequena e microempresa, dos advogados e de mais 140 categorias, também foi um momento fundamental, a ficha limpa para os servidores dos 3 poderes. Nós votamos aqui no Senado, está tramitando na Câmara dos Deputados, mas por projeto de resolução aprovado pela mesa, nós já implantamos a ficha limpa para servidores do Senado Federal. A vedação de que o cônjuge ou parente possa ser suplente de senador e reduz para apenas um suplente, também aprovada aqui, que não andou na Câmara dos Deputados. E a facilitação do exercício da iniciativa popular, também uma medida importantíssima que nós votamos com a legítima pressão das ruas e precisa ter a sua tramitação concluída no Senado, na Câmara dos Deputados. O regime especial de incentivos para o transporte coletivo urbano de passageiro, chamado REITUP, para desonerar o custo do transporte coletivo, a eliminação da aposentadoria como pena disciplinar para juízes e promotores condenados por corrupção ou por outros crimes, a perda automática do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou crime contra a administração pública, o direito de respostas. O direito de resposta, este sim, um direito constitucional e que não se confunde com a impensável regulação da imprensa. Quando eu tomei posse aqui na presidência do Senado Federal, eu fiz questão de dizer que o Senado não concordaria jamais, enquanto eu fosse presidente, com a discussão da regulamentação da imprensa. Fosse a que pretexto fosse, financeiro, comercial, o Brasil não pode ceder espaço para isso. A nossa democracia, que tem apenas 25 anos, tem exatamente na liberdade de expressão um dos seus mais valorosos valores. E isso é compromisso fundamental deste Parlamento e deste Senado Federal. O direito de resposta, não tem sentido, 25 anos depois da Constituição, nós não regulamentarmos um direito de resposta para que, do ponto de vista da liberdade de expressão e da democracia, nós possamos resguardar os direitos de conceder a resposta das pessoas. A ampliação das coberturas pelos planos de saúde, a responsabilização de pessoas jurídicas envolvidas em corrupção e o combate à tortura, entre tantas outras propostas. Mesmo sendo um ano atípico, comprimido por eleições e a Copa do Mundo de futebol, também tivemos um primeiro semestre aqui no Senado Federal e no Congresso muito produtivo.
até pela qualidade dos projetos aprovados. Entre eles, podemos citar o que disciplina a desmontagem de automóveis, o que estabelece normas para a eleição, o que abre crédito para o FIES, o que permite profissionais de saúde das Forças Armadas acumular cargos públicos, o que exige manifestação de órgão normativo para fechar escolas indígenas de campo e quilombolas, a indenização para os soldados da borracha, guardas municipais, o marco civil da internet, ferramenta indispensável na atualidade, e a PEC que vai universalizar a defensoria pública para que todos tenham acesso à justiça, e a PEC dos agentes de trânsito, ontem promulgada aqui pelo Congresso Nacional, que vai contribuir para reduzir nossas estatísticas de acidentes e mortes. Algumas, senhores senadores, senhoras senadoras, são matérias, como disse, já promulgadas, e outras igualmente importantes que aguardam a sanção, a deliberação da Câmara dos Deputados. Entre elas, a que institui o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, o que permite o porte de arma fora do serviço a agentes e guardas prisionais, o projeto que regulariza os servidores do estado do Amapá e Roraima, que contou com o empenho e dedicação pessoal dos senadores do Norte, mas especialmente do senador José Sarney e do senador Romero Jucá e Mozarildo Cavalcante. E também aprovamos a cota para negros em concursos públicos e já estamos aplicando a regra dos 20% nos contratos de terceirização do Senado Federal. Também aprovados aqui e enviados à Câmara dos Deputados o projeto sobre prevenção e punição ao tráfico de pessoas, o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a isenção de pagamento de pedágio para pessoas com deficiência, as normas para criação, incorporação, fusão de desmembramentos de municípios, a consolidação sanitária, vegetal e animal, a nova jornada de trabalho para os motoristas profissionais, a estabilidade para quem detiver a guarda de bebês órfãos e a instalação de medidores de energia elétrica sem custo para o produtor, e a Lei Menino Bernardo, que reputo, do ponto de vista institucional, do ponto de vista cultural, como uma das maiores evoluções legais dos últimos tempos e que contou, como todos sabem, queria mais uma vez ressaltar, com o empenho pessoal da apresentadora e atriz Xuxa Meneghel. O endurecimento da lei com a aprovação da emenda no combate ao trabalho escravo. E ontem, senhores senadores e senhoras senadoras, aprovamos a prorrogação por mais 50 anos dos benefícios da Zona Franca de Manaus e a ampliação do Super Simples, que passa a beneficiar 140 novos segmentos, entre eles consultórios médicos, odontológicos, escritórios de advocacia, corretores de imóvel e fisioterapeutas. Entre as medidas provisórias, muitas foram as contribuições do Senado Federal. Aqui estendeu o benefício Garantia Safra aos produtores de culturas destinadas à alimentação animal, atingidas pela seca, autorização para a Conab adquirir até 550 mil toneladas de milho em grão para venda direta a pequenos criadores de animais na área da Sudene, a autorização para a União conceder subvenção aos plantadores de cana-de-açúcar do Nordeste. Essa subvenção ela está sendo paga pelo quinto ano, eu tenho muito orgulho disso, é a diferença entre o preço, entre o custo da produção do plantador de cana, do fornecedor individual de cana, que é aquele que fornece a sua cana para a indústria, para a usina ou para a destilaria, e o valor daquele produto no mercado.
É uma ajuda importante, pequena, mas muito importante, de menos de 200 milhões de reais. Só para Alagoas são 110 milhões de reais. E há 5 anos, 7.200 plantadores de cana, plantadores individuais, fornecedores de cana em Alagoas, recebem essa subvenção econômica. Conseguimos também renegociar as dívidas do semiárido. É evidente que não concluímos esse processo, senador Paulo Paim, de renegociação de todas essas dívidas. Outras precisam ser renegociadas, mas esse processo é, sem dúvida, um processo contínuo, que avança todos os meses, todos os anos, e esse é papel do Congresso Nacional, trabalhar para que esse avanço siga em frente. As normas sobre bolsas para professores de instituição de educação profissional e concessão de bolsas de estudo, a pesquisa, a autorização à União a auxiliar os estados, Distrito Federal e municípios na compra de veículos para o transporte escolar, concessão de novos prazos para adesão dos contribuintes aos programas de parcelamento e contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal. Foram, como todos sabem, 2 refis, a equalização do custo de produção e comercialização do etanol, referente às safras de 2011, 2012 e agora 2013. Essa é outra notícia importante, fundamental, para a indústria do etanol. Essa indústria vive dificuldades em todo o Brasil, mas com a presidente Dilma, com o esforço desse Senado Federal, nós conseguimos, no ano que passou, uma subvenção equivalente a 20 centavos por litro de etanol, quase 400 milhões de reais para o Nordeste, e uma grande parte dessa subvenção para Alagoas, que é, como todos sabem, o maior produtor de etanol do Nordeste. Esse setor vive uma crise grande no Brasil. Nós não temos uma política de preços, isso tem causado dificuldades à Petrobras e muito mais a este setor, que é um importante setor da nossa economia. Mas o Senado Federal, de maneira suprapartidária, por todos os seus senadores, tem colaborado para que nós possamos construir uma alternativa, uma solução que efetivamente garanta crédito a partir de uma política que deve ser, sim, formulada, com melhorias no ambiente internacional, para que esse setor continue a gerar empregos no nosso país. Concessão de novos prazos para adesão ao refis, a possibilidade de investimentos com recursos do Fundo de Investimento, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço nos setores de aeroportos, armazéns e logística, hotelaria, o parcelamento de dívidas administradas pelos entes federais de responsabilidade das Santas Casas de Misericórdia, das entidades hospitalares sem fins econômicos, a utilização privada de área pública por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira, banca de venda de jornais e de revistas e sua transferência ao cônjuge ou ao companheiro, aos descendentes, no caso de falecimento desse ou de enfermidade física ou mental que o impeça de gerir seus próprios atos. O direito de agentes e guardas prisionais e integrantes das escoltas de presos portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela própria corporação ou instituição, mesmo fora do serviço, a inclusão do uso da água para consumo de animais entre as finalidades do programa Cisternas, a previsão de regras relativas à recuperação judicial de produtores rurais, a inclusão das chamadas comunidades terapêuticas que prestam relevante serviço de acolhimento e tratamento de dependentes químicos, entre aquelas que podem receber recursos do SUS, a avaliação específica para cursos de graduação em medicina a cada 2 anos e também
para programas de residência médica. Para não me alongar, e já me alonguei demasiadamente, estas foram, senhores senadores, senhoras senadoras, algumas das mais de 100 contribuições do Congresso Nacional, só entre as medidas provisórias editadas pelo governo que tramitaram nestas duas casas do Congresso. Embora o Congresso Nacional não seja uma linha de produção legislativa, é importante frisar que é a qualidade das propostas acompanham a quantidade de matérias aprovadas. Nos últimos 30 dias, ao contrário do que se tenta fazer crer, nós não ficamos, todos acompanharam, parados. Na área administrativa, nós concluímos a celebração da venda da folha de pagamento do Senado Federal para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, gerando uma receita de 100 milhões de reais para investimentos na digitalização dos equipamentos da TV Senado, na substituição dos servidores do Prodazem, na modernização das comissões e do plenário, bem como no processo de centralização administrativa do lado norte da via N2. Aqui no Senado, e esse também foi um fundamental compromisso dessa mesa, nós vivíamos uma dispersão administrativa. A administração, ela ocupava praticamente todos os espaços do Senado Federal, do gabinete do presidente do Senado a qualquer outro gabinete. Nós assumimos um fundamental compromisso com a centralização administrativa e estamos fazendo essa centralização ocupando prioritariamente os espaços físicos deixados com o fechamento do chamado Hospital do Senado Federal. E o que acontecia com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica era uma coisa inimaginável. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que prestam serviços iguais à Câmara dos Deputados, ela não pagava ao Senado por esses serviços que aqui presta, diferentemente do que acontece em todo o Brasil, e pagava à Câmara dos Deputados. Nós não vendemos a folha, a mesa não vendeu a folha, a mesa apenas cobrou do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal o pagamento que eles fazem a estados, a municípios, a quem prestam esse serviço igual. E com esses recursos, 100 milhões de reais, nós vamos modernizar o plenário do Senado, nós vamos e das comissões, nós vamos substituir os equipamentos da TV Senado, são equipamentos de 20 anos, nós vamos ampliar a utilização dos sinais da TV Senado, modernizar o Prodazem e, fundamentalmente, fazer a centralização administrativa. Continuamos o processo de modernização com um passo suplementar que permitiu a extinção de outras 42 funções de chefia e assessoramento que representavam sobreposições e redundâncias desnecessárias em nossas estruturas administrativas. Revimos contrato de terceirização, conseguimos uma economia de mais de 7 milhões de reais ao ano em apenas um outro contrato. Conseguimos reverter a liminar do Supremo para podermos cumprir a Constituição e limitarmos os salários dos servidores ao teto constitucional, gerando assim uma economia suplementar de 1,5 milhão de reais por ano. Como poderia, senhores senadores, senhoras senadoras, como poderia exatamente a casa que faz as leis não cumprir as leis? Aqui mesmo no Senado, nós convivermos com o pagamento de super salários. Mais de 1.000 servidores do Senado Federal ganhavam acima do teto constitucional. Chegaram a obter uma liminar do Supremo Tribunal Federal para continuar ganhando acima do teto constitucional. Os compromissos dessa administração não só derrubou a liminar,
mas retirou esses super salários da folha de pessoal, causando novamente uma grande economia com os recursos públicos. A casa que faz as leis tem que, em primeiríssimo lugar, cumprir as leis. Nós devemos ser os primeiros a seguir os mandamentos constitucionais, dentre eles o mandamento do teto remuneratório. Com todas essas medidas, nossa despesa de custeio de junho de 2014 já foi de 10 milhões de reais inferior à de junho de 2013. Aprofundamos e consolidamos as economias que já havíamos feito no ano passado. O Senado, como eu disse no início, queria repetir, é a única instituição brasileira que está fazendo este esforço de qualificar os seus gastos públicos. Na pauta legislativa, foram outras tantas importantes conquistas. Aprovamos a ampliação do Supersimples, de forma, como já disse, que alcançará um número maior de micro e pequenas empresas, além de profissionais liberais, que passaram a ser incluídos como os advogados. Esse foi, como todos sabem, um compromisso que assumimos com o ministro Guilherme Afif Domingos e que exigiu de todos nós senadores, amplas negociações para formarmos, senadora Lúcia Vânia, um consenso nacional com vistas a esta importante modificação legislativa, e a senhora ontem o disse muito bem, que beneficiará a categoria econômica que mais cria empregos no Brasil. Prorrogamos por mais de 50 anos, já disse e repito, a Zona Franca de Manaus, esse importante polo indutor de desenvolvimento no nosso país. É indiscutível que a Zona Franca de Manaus tem contribuído de maneira decisiva para o crescimento econômico e para a preservação ambiental na região e no nosso país. Os novos desafios da Zona Franca de Manaus envolvem a ampliação dos níveis de agregação local de valor e a incorporação de novas tecnologias com ênfase no aproveitamento da biodiversidade da região amazônica. Eu ontem aqui rapidamente destaquei que todos trabalharam pela prorrogação de mais 50 anos da Zona Franca de Manaus, todos, sem exceção, mas ninguém, disse aqui, queria repetir, trabalhou mais do que o senador Eduardo Braga. Eu, como presidente do Senado, acompanhei o senador Eduardo Braga em muitas oportunidades, nas conversas com a presidente, com o presidente da Câmara, com os líderes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para que essa prorrogação ontem pudesse ser aprovada. Da iniciativa à aprovação, nós tivemos a presença do senador Eduardo Braga em todas as suas fases. Todos ajudaram, evidentemente, todos foram fundamentais, mas ninguém ajudou mais do que o senador Eduardo Braga. Não fosse o senador Eduardo Braga, e respeitosamente disse isso, nós não teríamos tido ontem aqui a renovação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. A continuidade desse modelo, já vou encerrar, bem sucedido, e a superação dos desafios que se colocam para a Zona Franca de Manaus no futuro, contudo, requerem a manutenção dos benefícios concedidos às empresas que atuam na região. E, por isso, o Senado fez questão de aprovar, senador Mozarildo, com seu trabalho, com sua dedicação, senador Jorge Viana, senador Flecha Ribeiro, senador Pedro Simon, a prorrogação por unanimidade. Em paralelo à prorrogação do prazo da Zona Franca de Manaus, fizemos ampla reforma na lei de informática, estabelecemos condições mais favoráveis ao estabelecimento desse segmento industrial em solo brasileiro, com menos carga tributária e maior estímulo à inovação tecnológica, de forma a inserir o Brasil definitivamente no cenário internacional também nesse segmento. Ainda aprovamos o Estatuto das Guardas Municipais, consolidando prerrogativas, competências
e atribuições para esse importante segmento da segurança pública, garantindo a esses trabalhadores melhores condições para desempenhar seu ofício, ao mesmo tempo em que assumimos o compromisso de buscar fontes estáveis para o financiamento das guardas municipais. Aprovamos o acordo de extradição Brasil-China para permitir uma cooperação em matéria judiciária entre os dois países, que foi pleito do governo chinês por ocasião da visita do presidente Xi Jinping ao nosso Congresso na data de ontem. Importante visita que o presidente da China escolheu para fazer um pronunciamento que teve, como todos sabem, repercussão internacional. Ainda aprovamos 2 outros tratados internacionais de parceria e cooperação tecnológica e industrial com a Turquia e com a Romênia. Aprovamos mais 3 medidas provisórias, contendo importantes medidas como a destinação de recursos para a segurança pública, para o FIES e para a revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. Ainda aprovamos 7 operações de crédito externo, trazendo para diversos estados do nosso país importantes recursos para investimento e ampliação de programas sociais, como o desenvolvimento agrícola no Ceará e no Rio Grande do Sul, do senador Pedro Simão, e o programa de consolidação do equilíbrio fiscal da Bahia. Isso tudo, senhores senadores, senhoras senadoras, além da aprovação de diversas autoridades para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, Agência Nacional de Energia Elétrica e a aprovação do nome da ministra Nancy Andrighi para o Conselho Nacional de Justiça. Esse número de matérias aprovadas demonstra, mais uma vez, sobejamente, o compromisso do Senado Federal com a população brasileira e com o desenvolvimento do nosso país. E, senhores senadores, senhoras senadoras, nós não paramos por aí. Nos dias 5 e 6 de agosto, nós examinaremos o projeto que garantirá aos pescadores, senador Paulo Paim, projeto de sua autoria, a contagem do período de defeso para a sua aposentadoria e a reforma da lei de licitações, objeto de trabalho de uma comissão especial que foi competentemente conduzida pela senadora Cátia Abreu. Além disso, até o final do ano, entregaremos ao país um novo Código de Processo Civil, cujo anteprojeto foi elaborado por notável comissão de juristas, tendo sido debatido e aperfeiçoado no Senado e na Câmara dos Deputados. Encerrando, gostaria de parabenizar a todos os integrantes da mesa diretora do Senado Federal que compreendem verdadeiramente este novo momento. Gostaria também de agradecer a todos os senadores que contribuíram para esta produção e também estender a minha gratidão aos servidores do Senado Federal e também agradecer de coração ao trabalho das comissões e subcomissões da Casa, sejam comissões permanentes, temporárias, sejam comissões mistas para as medidas provisórias, ou de juristas que tornaram possível materializar tantas leis e realizar tantos debates de alto nível como estamos fazendo nestes últimos meses no Senado Federal. Eu quero pedir desculpas por ter tomado tanto tempo, isso não se faz todos os dias, mas neste momento em que nós nos preparamos para compatibilizar o funcionamento do Congresso Nacional com a realização das eleições, é fundamental que se pare para dizer que, apesar dos pesares todos, o que o Congresso Nacional fez, e especialmente essa Casa do Congresso Nacional. Eu vou encerrar, vou passar, senador Cacildo, a condução dos trabalhos para o senador Jorge Viana, e desde já eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo, o apoio que temos recebido de